porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu espero que essas mensagens estejam edificando você e que você possa me ajudar a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Primeiro, compartilhando, e segundo, marcando aqui, dizendo amém. Eu recebo e eu acesso os princípios da palavra de Deus que são transformadores para a minha vida. E hoje eu convido você para que a gente possa juntos aplicar os princípios de um bom anfitrião, de um mordomo, aceitar e receber em nossa vida espiritual na prática diária, fazendo com que a hospitalidade, assim como o amor, que ele é um ato prático, ele requer uma atitude de ser acolhedor e receber bem as pessoas. E receber o próximo é a mesma coisa que ser bem recebidos por Deus. Então, esse amor recebido por Deus, Jesus ele quer trazer hoje a alegria, a paz ao seu lar. E você recebê-lo hoje com alegria, se você está pronto realmente para que o seu lar, a sua fé, a sua casa, o seu trabalho sejam realmente aí edificados pelo amor de Deus, né? Então, quando você assume esse compromisso mais profundo com Deus, eu te convido a que você venha junto comigo hoje a começar nessa jornada, onde nós vamos estudar algumas palavras e alguns termos aí de entendimento. Então, qual é a diferença, Jackson, hoje entre receber e aceitar? Você sabe me dizer qual que é a diferença prática entre receber e aceitar? Aceitar é o ato de que algo lhe foi dado ou lhe foi oferecido. Ele tem a ver com hospedar, ganhar, herdar, adquirir ou alcançar. Então, exemplo, eu vou receber o meu salário, né? Então, receber algo de alguém, normalmente ele tem a ver com um ato de livre e espontânea vontade. E receber desse algo dado ou oferecido, ele tem a ver com essas palavras que é ganhar, recolher, abraçar, admitir, tolerar, acolher e abrigar. E é diferente de aceitar, tá? Aceitar normalmente tem a ver com receber alguém de livre e espontânea vontade, e os sinônimos para a palavra aceitar, ele está ligado a aderir, concordar, consentir, aprovar, reconhecer, que tem a ver com o antônimo dessas palavras, que está ligado aí a recusar, declinar, renunciar ou romper. Mas Jackson, o que você quer dizer comigo com isso? Porque hoje Deus me deu uma revelação da palavra que é justamente esses 4 pontos, né? Receber e aceitar, e como ser um mordomo e um anfitrião, e de como que isso nos traz à luz da palavra hoje no estudo do nosso devocional. Então, ser um mordomo, se a gente for pegar no termo técnico, lá na essência, ele refere-se a uma pessoa que ela desempenha um papel de gerenciar os afazeres, os recursos de outra pessoa. Então, muitas vezes, nesse contexto doméstico ou organizacional, o mordomo ele é responsável por administrar ou cuidar dos bens de uma propriedade, garantindo aí ao empregador, né, a preservação da utilização também de forma adequada. E a mordomia, que é diferente de ser mordomo, ele, por outro lado, ele representa um conceito um pouco mais amplo, né? Então é uma responsabilidade, é uma fidelidade de você administrar cuidadosamente esses recursos. Então essa mordomia, ela envolve uma compreensão de que nós somos responsáveis por administrar esses recursos confiados por Deus, sejam ele em relações ao meio ambiente, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com as nossas finanças, com a nossa vida profissional ou até mesmo com os nossos relacionamentos. Então ela é uma prática consciente de ser um bom mordomo dos dons e recursos que recebemos do Senhor. Então, em resumo, enquanto mordomo, ele refere-se a uma pessoa que desempenha um papel específico de administração, a mordomia ela abrange um conceito mais amplo, que é uma responsabilidade, um cuidado com os recursos em todas as áreas da nossa vida. Por isso que o mordomo, se a gente for pegar a palavra lá no grego, ele refere-se a uma posição e uma função hoje dentro dos cargos ministeriais que chama-se diácono. Então, se você considera-se um bom mordomo, você está fazendo, você é um diácono perante a obra do Senhor, perante aquilo que você está administrando, né? Então, eu espero
que essas explicações elas esclareçam aí essa diferença desses dois termos, né? E aí a gente vai falar um pouco mais aí na sequência sobre a diferença aí relacionada ao que a gente falou sobre mordomia, né? E sobre o anfitrião, que é o que nós vamos falar na sequência. Então o anfitrião, ele é alguém que acolhe, cuida, compartilha com generosidade com os outros, e as principais características aí de um bom anfitrião, além do acolhimento, né, é a questão da hospitalidade. Então esse calor humano, essa disposição para receber, para cuidar das pessoas em seu ambiente. Uma outra característica de um anfitrião é a generosidade. Então ele compartilha os recursos, o tempo, a atenção de forma desinteressada, visando o bem do estar, né, na presença de outras pessoas. Então, além disso, ele consegue exercer muito bem o pilar do cuidado pessoal. Ele se preocupa com o conforto, com a felicidade aí dos convidados, proporcionando ali uma experiência positiva, né? E aí na questão da diferença entre o anfitrião e o mordomo, que o mordomo ele demonstra essa responsabilidade, essa fidelidade, essa diligência com as funções e principalmente ligado aí à responsabilidade. Então uma característica principal, ele tem responsabilidade de que é confiável, é cuidadoso e ele administra esses recursos e essas tarefas que lhe são confiadas, né? A fidelidade é um ponto muito positivo também dentro da mordomia, dentro dos diáconos, né? Ele demonstra lealdade, compromisso para cumprir as suas responsabilidades de forma íntegra e principalmente tendo a diligência, que ele age com empenho, com atenção, buscando administrar os recursos da melhor maneira possível. Olha que interessante isso, né, gente? E aí eu convido a você refletir sobre esses princípios do anfitrião e do mordomo. Se você está pronto para crescer na sua fé, assumir um compromisso mais profundo com Deus, nós vamos começar essa jornada juntos. E eu tenho 4 perguntas específicas aí sobre cada um desses pilares que a gente já conversou agora. Da diferença entre receber e aceitar, de ser um mordomo e ser um anfitrião, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você refletir, nós vamos ler à luz da palavra de hoje, é: como eu posso ser um anfitrião do amor de Deus em meu dia a dia, acolhendo e amando aqueles que estão ao meu redor? Pensa comigo. Como eu posso ser um mordomo responsável dos recursos que Deus confiou, incluindo a minha saúde, o meu tempo e os meus talentos? Então esses recursos eu estou utilizando de uma maneira que glorifique o nome do Senhor? Reflita comigo. A pergunta número 3. O que significa verdadeiramente aceitar esse amor incondicional de Deus em minha vida? Como isso reflete em minhas atitudes, nos meus relacionamentos? Pergunta número 4. De que maneira eu posso não apenas receber as bênçãos de Deus, mas também valorizá-la e compartilhar com os outros, né? O que estão ao meu redor, as pessoas que realmente são inspiradas por mim, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, em tudo aquilo que a gente pisar os nossos pés. A Bíblia fala que nós temos que ser luz, nós temos que fazer a diferença, né? Luz do mundo e sal da terra. E a pergunta: você está fazendo a diferença com os talentos, recursos, com aquilo que Deus colocou e confiou a ti? Fala para mim. Imagine agora comigo que você está num evento especial e que um mordomo, um anfitrião te convidou, uma pessoa muito especial, te chamou para jantar naquele palácio, num lugar muito requintado. E quando alguém lhe oferece um presente como esse, né, ou um presente físico mesmo, você recebe não só ele emocionalmente, mas também fisicamente. Então não necessariamente que você aceitou no seu coração, porque simplesmente segurar esse presente e não valorizá-lo e não se conectar emocionalmente com ele, faz com que a diferença entre você receber, né, e aceitar, aceitar e receber, a diferença é que quando você pega o presente, faz esse ato físico, aceita algo que lhe é oferecido, por outro lado, aceitar é um pouco mais profundo e pessoal. É quando você abre esse presente com entusiasmo, quando você aprecia sinceramente o gesto que conecta emocionalmente o que lhe foi dado. E da mesma forma é a nossa jornada espiritual com Deus.
que oferece o seu amor incondicional, ele nos recebe do jeito que nós somos, mas ele também nos convida a aceitar esse amor de todo o nosso coração, e aonde nós comprometemos com ele em receber esse amor, reconhecer a sua presença em nossas vidas, mas principalmente aceitar, abraçar esse amor e confiar nele, e principalmente viver de acordo com os seus ensinamentos. Então essa analogia ela nos lembra que uma simples diferença e significativa entre algo simples, entre receber algo verdadeiramente e aceitá-lo, e ao receber essa distinção nós podemos abrir para uma conexão com Deus mais profunda, desse intenso amor, dessa plenitude que a palavra diz, em viver de acordo com a sua vontade, em viver pela obediência da palavra de Deus. Nós já falamos sobre a diferença de receber e aceitar dentro desse contexto, e principalmente das características, atribuições e funções de um anfitrião e de um mordomo. Mas à luz da palavra que eu quero refletir contigo hoje, ela está em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, que diz assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem igual ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nos damos aos outros a mesma ajuda de que recebemos de Deus. Então, justamente essa analogia, o que você aceita da parte do Senhor e aquilo que você recebe. Então, normalmente, como um anfitrião e um mordomo, eles exercem muito bem essas duas funções. Então, a reflexão que eu trago para você é assim: Deus, na sua infinita misericórdia, ele te recebe do jeito que você está. Porém, aceitar, ele depende de algumas renúncias da nossa parte, em justamente nos submetermos à potente mão do Senhor, à misericórdia, a realmente ter uma vida de devoção ao que a palavra diz que nós somos, que nós temos, que nós podemos, né? Então, como a palavra diz, carregue a sua cruz, como o evangelho muito bem pregado hoje, ele fala que é o evangelho do arrependimento. Então arrependa-se daquilo que está impedindo de você exercer com a mordomia, ser um anfitrião das boas novas de Cristo. Eu te convido hoje, como filho de Deus, amado por Deus hoje, para que a gente possa refletir de uma outra palavra aqui que nós vamos fazer a nossa oração. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 7, ele fala sobre a humildade e diz que é uma parábola aos convidados, né? Que fala assim: ao observar, eles escolheriam os primeiros assentos à mesa. Ou seja, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes em primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti, ele diga: dá lugar a este, e então envergonhado tenhas que tomar o último lugar. Então aqui na palavra o que ele fala? Que aquele que busca voluntariamente uma posição elevada será, última análise, abandonado pelo Senhor ou humilhado pelo Senhor. Essa é uma vergonha a quem possa ser evitada, deixar que o Senhor faça a sua obra. Em outras palavras, o crente deve observar-se de procurar não procurar o reconhecimento, mas quando fores convidado, vai e assenta-se em último lugar. É o lugar da posição entre que os verdadeiros chamados por Deus sempre tomarão fazer isso, e permite com que o Senhor trace o rumo, faça com que os planos se cumpram, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, soba mais para cima, coloca-se numa posição de líder, de guia. Então terás a honra diante dos teus, e contigo se assentarão à mesa. A ideia de tudo isso é que muitos avançam porque não permitem com que o Senhor, ele faça o avanço, mas procuram eles mesmos fazê-los.
Então, ou seja, não é com a força do teu braço. Ninguém está em posição de destaque se não for elevação por Deus, né? A gente sempre fala que toda mudança, quando a gente luta pela força do nosso braço, a gente tende a cansar, ele tende a ser um fardo pesado. Agora, quando Deus te leva numa posição, é o que está escrito na palavra aqui na sequência, né? Então terás honra diante dos outros, diante dos que estão contigo, assentam-se à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Isso fala da autoexaltação, o que o Senhor não pode tolerar, e ao resultado final sempre será rebaixamento. Você quer ser exaltado? Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. A humildade que só pode vir pelo correto entendimento da cruz e que é requerido pelo Senhor para o progresso. Então hoje eu convido você a receber essa palavra, a aceitar de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que você receba como um anfitrião, que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. A palavra fala que aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate a porta é aberta. Então, a partir do momento que você abre essa porta, o Senhor Jesus Cristo ele entra na sua vida e ele começa uma transformação. Então, entre você receber o Senhor Jesus Cristo e aceitar, existe um processo de arrependimento, renúncia e obediência. Então eu quero que hoje, como um diácono, como um mordomo, alguém que exerce essa mordomia de Cristo, que entende hoje que eu sou um canal de bênção para você, você possa compartilhar aqui e comentar: eu sou um mordomo do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que a gente possa receber e aceitar essa virtude. Nós vamos orar e declarar agora e profetizar sobre a sua vida um tempo novo, para que realmente a gente consiga executar com alegria aí o nosso chamado, a nossa vocação, principalmente atingir o nosso propósito. Amém? Para quem que você quer orar? Para quem que você quer mandar essa mensagem aqui? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, Pai. O Senhor é o Pai que entende, Pai, todos os princípios, que nos deixou, Pai, um grande legado, Pai, ensinamento, Senhor, de humildade, Senhor, de dependência, Pai. Que assim, Pai, como lemos, ó Pai, nessa palavra, Pai, que fala sobre a humildade, Pai. Que fala, Pai, que aqueles, ó Pai, que se humilham diante de Ti, Senhor, serão exaltados, Senhor. Então nós não queremos um lugar de honra, Pai, na mesa dos homens, Senhor, mas nós queremos ser recepcionados no reino celestial, onde tem abundância, onde tem virtude, onde tem sabedoria, Senhor, e aonde esse reconhecimento não é para o nosso ego, para nossa vanglória, Senhor, mas é para a edificação daquilo que nós representamos, Senhor. Que nós, como bons mordomos, Pai, nós administramos, Senhor, a excelência que há, Pai, a abundância, a prosperidade, Pai, que há no reino celestial, aqui na terra, Pai. Que nós possamos ser levantados neste momento, Senhor, como colunas de oração, de intercessão, de proclamação da Tua palavra, Senhor, mas principalmente também, Senhor, como luz, Pai, para o caminho das pessoas, Senhor, luz do nosso trabalho, os nossos relacionamentos, Pai, que nós possamos realmente fazer a diferença, ser o sal dessa terra, Senhor, fazer a diferença onde o Senhor tem nos levantado, Pai, e que essa postura, Pai, de mordomo, Senhor, de excelência, Senhor, como um bom anfitrião, Pai, apresentar as virtudes, a graça revelada, Pai, por meio do entendimento do que representa o Teu reino, Pai. Então que nós possamos ser, ó Pai, proclamadores, ó Pai, de uma vida com fé, de uma vida, Senhor, em conformidade com a Tua palavra, Senhor. E que debaixo dessa oração, Pai, eu profetizo, eu declaro, Senhor, a Tua bênção, Senhor, a Tua proteção, Senhor. Eu declaro, eu recebo e eu aceito, Senhor, a mordomia do Senhor, Pai. E também, Pai, principalmente como um anfitrião, Senhor, representar tudo aquilo, Pai, que o Teu reino, Pai, e a Tua presença tem para cada um de nós, Pai. Cumpra os Teus planos, os Teus desígnios sobre cada um de nós. É o que eu declaro e te peço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia!